Dá para perceber nos discursos de altas autoridades quando eles não têm conhecimento sobre o assunto e não é do interesse deles. Eles apenas estão replicando o que outras pessoas escreveram para ele falar. Como ele é o representante máximo, ele precisa falar. Mas o discurso foi bolado por outros grupos, outras pessoas com outros interesses. É lógico que os interesses desses grupos podem coincidir com o interesse da pessoa que vai fazer o discurso. E a pessoa que vai fazer o discurso pode, no final, ter um outro interesse a ser atingido. Aí ele vê esse discurso bolado por outros como uma forma dele atingir o outro objetivo que ele sempre desejou. Parece que ficou meio confuso. Eu vou explicar aqui, nessa reportagem, que o presidente Lula defende responsabilização de plataformas por discurso de ódio e violência contra mulheres. Vocês acham que ele fez esse discurso aqui? Vocês acham que ele tem isso como premissa básica do seu governo? Ou ele foi influenciado a fazer esse discurso por pressão do próprio grupo governamental feminista e por outros grupos, ONGs feministas. E também como forma de alavancar aquilo que sempre se desejou, que é a regulamentação da internet. Então, uma coisa serve à outra. Eu vou ler aqui a matéria e vou ler o discurso dele e vocês vejam que o discurso não tem condições de ser verdadeiro. Alguém aqui ligado ao feminismo redigiu isto, porque claramente é um exagero, é uma invenção de feministas, isso aqui. Não pode ser, esse discurso não pode ter saído de uma mente que não seja de grupo feminista, que quer silenciar qualquer oposição às pautas feministas. Vamos lá. O presidente diz que liberdade de expressão não pode ser confundida com cumplicidade e afirma que vai se reunir com outros poderes para discutir regulamentação. O presidente Lula defendeu nesta sexta-feira, dia 12, hoje é 16, a responsabilização judicial das plataformas digitais por discursos violentos contra mulheres. O chefe do executivo também disse que vai se reunir na semana que vem com autoridades de instituições para tratar do tema. Aqui vai a parte do discurso. As redes digitais precisam ser responsabilizadas pela publicação sistemática
de discursos de ódio e que incentivam a violência contra as mulheres. A liberdade de expressão não pode ser confundida com cumplicidade na prática de crimes hediondos. É inaceitável que as plataformas digitais continuem a fingir que não têm qualquer responsabilidade pelo conteúdo criminoso publicado em sua rede. É intolerável que publicações e incentivos a feminicídios, estrunfos, pressões e demais formas de violência contra as mulheres continuem a circular impunemente sem qualquer tipo de moderação. Vocês podem acreditar nisso aqui? Eu desafio a alguém apresentar um canal na plataforma aberta ao público, a não ser que seja na Deep Web, mas aqui um canal, um produtor de conteúdo que mostre o rosto e que faça um discurso desses aqui, incentivando feminicídio, estrunfo, pressões e outras violências contra as mulheres. Eu quero que me tragam alguém que tenha um canal e faça esse discurso e que continue com o canal em pé. Então, claramente, isso aqui é um discurso que foi feito por feministas das mais revolucionárias possíveis. Porque é lógico que elas vão exagerar. É lógico que elas vão inventar, é lógico que elas vão dizer que é uma epidemia de crimes contra a mulher, e os números dizem que quando há um aumento, é um aumento de 0,0001%. Não tem ninguém falando isso aqui em rede aberta. E que fique impune. A própria plataforma cortaria isso. Por muito menos ela corta. Por muito menos ela desmonetiza o vídeo. Então, como é que é possível ser verdade isso? Lula disse ainda que vai se reunir com integrantes da Câmara, Senado, Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Procuradoria-Geral da República e Defensorias Públicas para discutir políticas de combate à misoginia. Diante de episódios de grave violência nas últimas semanas, graves violência nas últimas semanas, o que aconteceu nas últimas semanas que saiu da linha padrão? O que aconteceu? Quer dizer, esse é que nem a mídia. Ela pega um caso ali e ela fica macetando uma semana naquele caso. Um caso que aconteceu, de repente, nos últimos 3 anos. Aí passa a impressão para quem está assistindo que aquilo ali acontece todos os dias, toda semana. Lula também vem defendendo a reformulação da educação nas escolas para prevenir práticas machistas e violentas. Não foi ele que escreveu isso aqui. Não. Isso aqui foi um discurso feito por feministas.
Entrem em qualquer escola e me digam se a educação já não é totalmente feminista. E aí eles têm, as feministas têm a cara de pau de dizer que é para prevenir práticas machistas e violentas. Realmente, pessoal, eu digo para vocês, ó, os absurdos que estão acontecendo é nunca antes visto na história. Você prova que não há nada, mas esse pessoal, contra a realidade, eles vão continuar falando isso. É por isso que eu digo para vocês: não tentem entrar em debate com pessoas ideologicamente deste naipe revolucionário progressista. Vocês vão perder tempo, vocês vão se estressar. Eles não vão mudar. A mentalidade deles está corroída. É inacreditável que o presidente da República saia com um discurso desses aqui. Não existe nada aqui nessa plataforma que chegue perto disso aqui, que chegue a 2% disso. Mas eu sempre disse aqui, o feminismo é o maior poder que existe. Muitos duvidam disso até agora. Muitos falam em poderes que ocultos, mas que não ninguém comprova de verdade, né? Nem vou citar aqui, mas vocês sabem. Poderes de tal coisa, poderes de tal coisa, mas ninguém apresenta dados concretos. Agora, isso aqui, o feminismo é concreto. O feminismo existe. O feminismo você pode ver na TV, na internet, na escola, na rua, na academia, em todos os lugares. O feminismo é o poder mais forte e que não se esconde. Se tem provas da existência dele. Então, pessoal, isso aí é a prova de que nós conseguimos mexer com uma ideologia que, apesar de contar com poderio nunca antes visto na história, está passando vergonha. Perderam, o feminismo perdeu para meia dúzia de gatos pingados criticando as falácias da ideologia, as falácias das mulheres modernas, as incongruências do sistema feminista. Todo esse aparato feminista perdeu para nós. Tiveram que apelar para o governo. Tiveram que apelar para uma lei. Imaginem, com todo esse aparato, perderam.
não conseguem rebater o que a gente diz aqui, não conseguem, tiveram que apelar, tiveram que chutar o balde. Ainda bem que isso aqui é irreversível. A educação nas escolas para prevenir práticas, eu já disse aqui, vão doutrinar quem daqui uns anos? Se a taxa de natalidade está despencando, se há salas de aula com 15 alunos, se há escolas fechando, quem que vão doutrinar? Hã? Não tem. Tudo isso vai colapsar. Mas é o que nós temos, né? É o que nós temos aqui. Se eles acreditam nisso, então vamos ver como é que vai ficar as coisas no final. Eu já disse aqui, não há chance nenhuma de reverter o estrago que foi feito. E nós não vamos mais entrar na onda do sistema feminista. Isso é certo. E se por acaso alguns desgarrados não acreditarem em nós, as próprias mulheres vão se encarregar de rejeitá-los. E o sistema completa a missão ao apertar ainda mais o torniquete. Pronto. Completou a tríade. Nós que expomos tudo, as mulheres que não aceitam mais nada, e o sistema que está dobrando a aposta contra nós homens. Pronto. Está aí a receita para a derrocada. Até mais, meus caros.